vamos chamar o nosso primeiro convidado aqui, o professor Dr. Eduardo Costa, que vai estar cada um fazendo uma apresentação para nós, de 15 minutinhos. Depois dessa apresentação, nós vamos ter aqui um ping-pong rapidinho. Não sabemos ainda se vamos poder abrir para algumas perguntas, tá, pessoal, por causa da correria, realmente. É uma pena que cada um aqui, só a palestra seria palestra para mais de 1 ou 2 horas, porque é muito conteúdo, realmente são os assuntos muito interessantes, mas aqui estamos passando o rito. E para não ter nenhum probleminha, já antecipando, o professor aqui tem que sair correndo, vai dar uma saída francesa, porque ele tem aula em Floripa, uma cidadezinha assim, muito chatinha ali no sul, quem conhece, ele tem que dar uma saída correndo por causa de um voo às 4 horas, então ninguém estranhe se ele tiver que sair um pouquinho antes. Ele vai tentar ficar até o máximo que ele pode conosco, então já para começar, por favor, professor. Quem é que está controlando o tempo ali? Tem que zerar de novo, que já tomaram 2 minutos do meu tempo ali. E eu queria começar contando essa historinha aqui, que para você chamar um professor universitário para falar 15 minutos, é próximo de tortura, porque nós só conhecemos 2 tempos. Eu não sei se tem outros professores aqui na plateia, mas o professor só conhece 2 tempos, que é 50 minutos, que é o tempo de uma aula, mas, em geral, a gente dá 2 aulas em seguida. Então, é 1h40. Então, o cara chega para falar 1h40. Você dá 15 minutos, ele chega a uma tortura para o professor falar 1 hora. E a única forma de acabar, fazer o professor parar de falar, é usar um método. Eu sou de Minas, como vocês podem ver pela ausência de sotaque, mas no interior de Minas tem uma fórmula para você acabar com a festa, aquela festa de São João. Tem um sanfoneiro tocando, e o sanfoneiro não para de tocar, é um inferno. E o sanfoneiro, ele adora aquela sanfona, ele fica tocando aquele direto. O dono da festa quer acabar com a festa. A única forma que existe, todo mundo conhece isso no interior de Minas, a única forma correta para acabar a festa é a bala pegar entre os olhos ou atrás da orelha do sanfoneiro, porque a morte é instantânea. Se pegar em algum outro lugar, ele continua tocando. Então, a menos que tenha um atirador de elite aí, preparem-se para minha 1h40. Eu vou falar sobre inovação aqui. Eu preciso dar os créditos primeiro. Eu queria agradecer aqui a Abes, Francisco, a Jamile, vários amigos que eu tive o prazer de voltar a ver aqui, de outros carnavais. E é um prazer estar aqui de novo no mundo de software, que eu trabalho já há muito tempo. E eu vou falar sobre um assunto que é relativamente recente, que é sobre como que as empresas grandes, estabelecidas, podem surfar as ondas novas que estão aparecendo. Porque todo mundo ouve falar daquela startup fantástica que chega, derruba tudo, tira a destruição criativa, o Schumpeter já falou disso lá atrás, muda tudo, a empresa desaparece e tal. Mas imagina que você é o CEO de uma empresa grande estabelecida. No seu caso, você faz o quê? E todo mundo diz que você tem que inovar. Nas palavras, parodiando o poeta maior aí, inovar é preciso, mas como? Então, existe uma forma que está sendo cada vez mais utilizada por grandes empresas, que foi sistematizada num livro. Quem tiver interesse direto no assunto, o livro chama-se Dual Transformation, foi escrito pelo meu colega lá na minha época em Harvard, Scott Anthony. Então, quem tiver interesse no assunto mais específico, dê uma olhada no livro depois. Mas o que é o assunto? Vamos começar. Eu vou falar rapidamente, na verdade sou eu que passo aqui, Verde? Não. Não, verde é o acento. Ah, não, verde grande, beleza. Bom, 2 casos de desgraça e 2 casos de sucesso, só para a gente se localizar rapidamente no assunto. Então, Bust 1. Kodak, todo mundo conhece, a maioria de vocês conhece a história, mas só para relembrar, em 75, ela tinha
um percentual gigantesco de mercado, né, 80% de mercado, 70% de margem bruta de lucro vendendo aqueles filmes Kodak. E chegou um engenheiro novo com a seguinte história para o chefe dele: olha, eu inventei aqui uma forma de capturar a imagem de forma digital. E isso um dia vai levar à câmera digital. E conta-se, existe muita disputa se isso é verdade ou não, mas que o chefe dele teria dito: bonitinho, mas não conta para ninguém. Imagina você chegar para a Kodak naquelas condições ali e dizer que você inventou um troço que acabava com a Kodak, que fabricava filme, basicamente, né? Então, anos depois, o cara patenteou essa tecnologia que ele tinha mostrado para o chefe lá, esse era um engenheiro jovem nessa época. E o que aconteceu no ano 2012? A Kodak quebrou, fechou 12, 13 fábricas gigantescas, mandou para a rua 45 mil funcionários, e, quando foi vender os ativos para pagar os fornecedores, tinha só 2 ativos que tinham valor: as patentes, não só aquela do Sasson, mas as patentes em geral da empresa, e o nome, Kodak, que é um ativo intangível, né? Então, isso é o que sobrou da Kodak diante dessa revolução, que foi uma coisa muito forte. Segundo exemplo, para ninguém ficar deprimido demais, a Nokia. A Nokia é um caso mais recente. A Nokia, em 2007, o que eu acho notável da história da Nokia é que, no ano de 2007, aconteceu essa história recente. A gente acha que sempre existiu, né? Porque tem muito pouco tempo isso. Mas, em 2007, portanto, 10 anos atrás, a Nokia deu um lucro fantástico, as ações da Nokia subiram 150% na Bolsa, a participação dela no mercado era 3 vezes maior do que o principal concorrente, que era a Motorola e Siemens, e Ericsson. E aí, o que aconteceu nesse ano? Saiu uma reportagem na revista Forbes, que parecia uma espécie de desgraça anunciada. Dizia lá: reportagem de capa da Forbes em novembro de 2007. Esta empresa tem 1 bilhão de usuários. Alguém pode segurar o rei dos celulares? Pois é. Daí para frente, nesse mesmo ano, em 2007, em janeiro, no mesmo ano, 2007, a Apple lançou o iPhone, janeiro de 2007, e a Google, junto com outros fabricantes, fez o consórcio Android, que viabilizou a produção de celulares apenas do ponto de vista de hardware, e o software passou a ser aquele software coletivo e aberto que foi o Android, né? Resultado disso, alguns anos depois, o que aconteceu? A Nokia foi vendida para a Microsoft por 7 bilhões de dólares. 18 meses depois, a Microsoft teve que fazer um write-down no balanço dos 7 bilhões que tinha colocado na Nokia, e a empresa simplesmente desapareceu deste mercado para qualquer efeito prático. O notável dessa história, se a gente voltar aqui um minuto, é que a Kodak levou de 75 até 2012 o ciclo do bust. No caso da Nokia, foi de 2007 a 2014 a venda e 2015 a quebra definitiva. Quer dizer, o processo está sendo acelerado. Vamos rezar para que o nosso amigo Abdallah esteja correto e as coisas vão começar a andar mais devagar, inclusive as notícias ruins, né? Bom, casos de sucesso, rapidamente, e notem que eu vou chamar sempre transformação A e transformação B, fazendo referência àquilo que foi definido pelo Scott. A Netflix distribuía vídeo pelo correio. Você assinava um certo número de vídeos por mês, pagava aquela conta todo mês, e você recebia, quando você mandava os vídeos de volta, você podia pedir outros. Com isso, foi uma ameaça muito grande para Blockbuster, que tinha milhares de lojas espalhadas pelo mundo, e, nessa época do lançamento do serviço Netflix com assinatura mensal, ela foi oferecida para a Blockbuster por
50 milhões de dólares, e a Blockbuster passou. Resultado, pouco tempo depois, Blockbuster foi completamente destruída, foi Chapter 11 mesmo, né? Entrou em concordata geral, e a Netflix não só fez essa transformação de passar a fazer streaming, que é você concentrar naquilo que você faz melhor, que é distribuição de conteúdo, só que fazer de uma outra forma. Não é mais pelo correio, agora é via streaming. E, na época, porque hoje a gente olha para trás, parece óbvio, na época, poucas pessoas tinham internet de alta velocidade em casa. Então, foi uma aposta muito arriscada da Netflix de fazer esse lançamento, e acabou dando certo, que foi a transformação A. A transformação B, logo em seguida, ela resolveu fazer também conteúdo, porque ela usou uma base instalada de clientes muito grande que ela tinha, e, em vez de distribuir conteúdo de terceiros, resolveu fazer o seu próprio conteúdo. Todos vocês conhecem a história do House of Cards e as séries todas que foram feitas depois. E o caso de sucesso, os números dessas empresas são realmente impressionantes. Adobe, caso parecido, de novo, olhando para trás, ela foi a primeira empresa desse porte a lançar Software as a Service, e lançou isso na época com muita oposição interna na Adobe. Quando você entrava numa loja para comprar software de caixinha, a maior parte dos produtos era Microsoft ou Adobe, e eles conseguiram fazer essa mudança para Software as a Service, uma transformação muito grande. Depois entraram num mercado diferente, que foi Digital Marketing, e vão muito bem, obrigado. O que significa isso? Eles fizeram aquilo que nós estamos chamando de transformação dupla. A primeira transformação, a transformação A, é aquela em que você concentra naquilo que você faz melhor e faz de uma forma diferente. Então, aquilo que você faz melhor, concentrando naquilo que você faz melhor, mas de uma forma diferente, usando toda a tecnologia e sofisticação que existe hoje no mercado. Entre outras coisas, isso pode significar você desbastar coisas que você não faz tão bem, mesmo a empresa de sucesso hoje. Tem alguma coisa que ela é uma empresa de sucesso, então ela está muito bem em alguma coisa, concentra naquilo e desbasta o que não é aquilo. A transformação B é uma inovação significativa, mas não uma inovação significativa do ponto de vista de uma startup. É aquela inovação em cima de alguma coisa que você capitaliza aquilo que você já tem. Pode ser a sua base de usuários, o seu poder de fogo, a sua marca, seja lá o que você tem, que é o seu ativo principal, em cima disso você constrói um novo negócio, que pode ser um novo negócio que está vindo através de uma startup. Mas pode ser um novo negócio que você cria internamente através de investimento em novas empresas, em spin-offs do seu próprio pessoal e etc. Então, isso é a chamada transformação dupla. E como é que você deve? Quando que um dirigente de uma empresa de sucesso atualmente deve encarar uma transformação dupla? Quando você tem os sinais precoces de disrupção. Hoje nós ouvimos também o Abdallah falar sobre a história dos bancos e a desintermediação bancária, e que os bancos estão esperando qual a tecnologia que vai ser, das fintechs, que vai ser mais lucrativa, e depois que der mais certo, né, e depois comprá-la. Temos que lembrar que a Blockbuster usou essa mesma técnica e não deu certo, né? Quer dizer, pode ser que a compra aconteça no sentido interessante. Isso aqui é uma teoria grande, são várias explicações para cada um desses termos, mas tem muita coisa acontecendo na nossa indústria que tem a ver com isso. Mudança no sentimento do consumidor, aquilo que se chama de overkill, quer dizer, você está colocando alguma coisa a mais que não está encantando mais o consumidor, ele já é seu cliente, você está bem, está vendendo para aquele cara, mas você não está colocando nenhum produto que realmente faz o consumidor se encantar com aquilo. É o chamado overkill. É o terceiro, o 60º botão no seu controle remoto, né? Você não pagaria nada mais por um controle remoto se ele tiver mais um botão, além daqueles todos que você já não usa hoje, né? Mudança de hábitos do consumidor, novos modelos de negócio. E uma observação interessante é prestar atenção no pessoal de Venture Capital, aonde que eles estão investindo. Porque é provável que dali existe uma chance boa de estar vindo aquele cara que vai ser o seu matador, né? E oportunidades, para fechar, alguns exemplos. Quando eu fui fazer essa lista aqui, eu imaginei, tem tanta coisa que a gente pode investir em termos de
dessa disrupção que está acontecendo, mas tem algumas que são óbvias, né? Então, governo. A desregulamentação de governo, nós vamos cada vez mais querer coisas que substituam o papel do governo. Você imagina o seguinte, nós temos um batalhão de gente na Embratur indo nos hotéis para classificar se o hotel tem 1, 2, 3, 4 ou 5 estrelas. E todos nós olhamos a qualidade do hotel no TripAdvisor ou no Booking. Então, para que mesmo que serve esse serviço de governo? Então, imagina assim, todos os serviços de governo que podem ser desregulamentados, o serão. Né? O Airbnb é um exemplo, o Booking, TripAdvisor outro exemplo, o próprio Uber é um exemplo claro de desregulamentação de governo, e essa é uma oportunidade muito grande para você pensar em novos negócios. A intermediação imobiliária é uma outra coisa óbvia. Eu não sei se algum de vocês comprou ou vendeu imóvel recentemente, mas todo mundo odeia o corretor imobiliário. É um mercado absolutamente disfuncional, ninguém gosta do corretor, o corretor não tem função nenhuma, a não ser atrapalhar a relação entre o comprador e o vendedor. Realmente é um troço que vai acabar. Só faltou ainda um Uber da transação imobiliária para acabar com isso, não tem sentido nenhum. O sujeito da imobiliária coloca lá a foto do seu apartamento na janela dele e ninguém vai lá. Então, o negócio está completamente disfuncional, é como se tivesse um morto-vivo ali. Espero que não tenha ninguém do mercado imobiliário aqui, mas que vai acabar, não tem dúvida nenhuma, esse troço não vai existir, é uma espécie de blockbuster indo para o vinagre sem saber. E transporte, desculpa, só para voltar meu último exemplo ali, nós, no meu laboratório, na minha empresa de consultoria, nós trabalhamos com cidades humanas, inteligentes e sustentáveis, né? E a cidade é um campo de oportunidade simplesmente infinito. Eu acho que todo mundo que estiver começando um negócio novo, meio na dúvida sobre o que fazer, entre no mundo das cidades, que é aí que a inovação radical e positiva, mesmo no sentido da vida mais agradável, mais vagarosa, em que nós vamos ficar mais tempo em casa, etc., se aquela tendência se confirmar, a cidade mais humana e inteligente certamente vai ter um lugar central nessa mudança. Aqui estão os meus... Eu, infelizmente, não vou poder trocar cartões com ninguém, mas está ali o meu e-mail e telefone, e eu terei o máximo prazer em discutir esses assuntos com vocês. Para aqueles que quiserem entrar por esse mundo da Dual Transformation aí, podem ler o livro, se quiserem, ou então contratar a minha empresa, que nós estamos fazendo isso de forma baratinha e mais fácil. Muito obrigado a todos. Bom, agora passaremos a palavra. Muito obrigado, professor. Esteja à vontade no momento que puder acompanhar e sair. Passaremos a palavra para a Irecê. Bom, boa tarde a todos. Eu vou me permitir falar aqui do lado, porque esse painel é maior do que ele deveria, né? E não tem um banquinho ali atrás. Senão vocês não vão me enxergar. Bom, para quem ainda não viu nenhuma palestra do BNDES, nenhuma fala do banco sobre o setor de software, sobre a nossa relação com o setor de software, eu só vou falar uma frase. A gente, de longa data, o Banco do Desenvolvimento Brasileiro se dedica a conhecer, a apoiar e a desenvolver cada vez mais o setor de software. Então, eu vou partir do princípio aqui na minha fala que vocês já conhecem essa relação, e se alguém depois da nossa palestra aqui tiver alguma dúvida, quiser que eu volte um pouco mais no passado, é só falar comigo, estou à disposição. Tá? Bom, e aí, por conta disso, eu trouxe aqui para a Conferência da ABS esse ano 3 grandes itens. Tá? Um item relacionado a como está se transformando a relação do BNDES com o financiamento ao setor de TI. Isso dividido em 2 grupos, o financiamento direto às empresas de TI e o financiamento através do cartão BNDES. E um terceiro item, que é uma muito rápida explicação sobre um enorme estudo que o BNDES está financiando,
em conjunto com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações, que é um estudo de IoT. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, a Werther certamente participa ativamente dessa discussão. Vamos passando muito rapidamente. O primeiro assunto que eu queria trazer para vocês é sobre o que antes a gente conhecia como ProSoft. ProSoft foi um programa que foi criado pelo BNDES no final dos anos 90 para financiar as empresas de TI, financiar os investimentos de pesquisa e desenvolvimento das empresas de TI. Ele foi um programa prioritário e inovador de diversas formas e foi considerado, ao longo de todos esses anos, ao longo desses 20 anos, um sucesso pelo BNDES. Tá? Então, assim, eu até coloquei uma frase provocadora ali, porque é isso mesmo. Assim. A primeira notícia que eu tenho para dar é que o ProSoft acabou. Mas ele não acabou porque ele foi finalizado, porque não existirá mais um relacionamento do BNDES com o setor de TI. Ele acabou porque, na verdade, ele passou a ser uma linha tradicional do BNDES. Ele não mais será renovado. Ele não mais precisa de, não sei para quem se lembra aí do passado, de 4 em 4 anos a gente vinha, perguntava, mexia nas regras, fazia isso, fazia aquilo. Assim, isso acabou. O ProSoft ele agora chama FINEM TI. Tá? FINEM é a linha tradicional de financiamento do BNDES para as empresas. E se você googar FINEM TI, sai lá o link para o financiamento para as empresas de softwares. Quer dizer, tudo que antes se fazia num programa chamado ProSoft, atualmente pode ser feito numa linha de financiamento chamada FINEM TI. Tá? Tem um outro ponto que eu acho que é importante a gente tratar, é que a gente, ao longo desse ano, vem investindo muito na negociação e na construção de um conhecimento para a prestação de garantias de recebíveis por parte das empresas de software. Por que eu estou falando isso? O ProSoft, lá atrás, ele até dispensava a prestação de garantias reais, mas para operações abaixo de um certo valor, que ultimamente era um valor de 10 milhões de reais. Tá? E, acima disso, o BNDES sempre requisitou garantias para a prestação dos seus financiamentos. O que isso quer dizer? Que a gente sempre, as empresas de TI que vão crescendo, sempre têm um problema para prestar essas garantias reais. E a gente, conhecendo isso, sabendo disso, mais recentemente vem construindo e fazendo diversas operações de financiamento com garantias de recebíveis. Tá? Então, assim, essa é uma novidade. Muitos de vocês que já foram ao banco no passado provavelmente já escutaram que a gente não pega recebíveis, que a gente não faz recebíveis. E esse é um conceito que vem mudando e que o BNDES vem se permitindo fazer, discutir, desenvolver. E a gente, esse ano, inclusive, já fez várias operações assim. Um terceiro ponto importante, ou, na verdade, o quarto ponto importante, que é bom ressaltar, é que o ProSoft, ao longo desses anos, ele foi tão bem, e ele foi tão... eu já apresentei aqui em anos passados as medidas de efetividade do ProSoft, o quanto o ProSoft, o financiamento do BNDES viabilizou o crescimento do faturamento das empresas, a geração de caixa das empresas, o crescimento do número de... Inclusive, do número de empregos, o crescimento do investimento de pesquisa e desenvolvimento. Isso foi comprovado estatisticamente nas empresas que foram apoiadas pelo BNDES. E isso teve tanto sucesso para o ProSoft que agora o BNDES, como um todo, passou ou está passando a medir o efeito, a efetividade das suas operações de financiamento. E isto não é diferente com o nosso FINEM TI. Tá? Então, os senhores que têm algum contato com as equipes do banco certamente ouvirão falar em efetividade. O que quer dizer isso? Por que o banco, o BNDES, se preocupa com isso? Se preocupa porque quer saber qual é o efeito que era esperado e qual é o efeito que foi gerado na prática depois que aquele investimento foi feito. Porque a intenção de um apoio do BNDES é que ele seja efetivo e que ele tenha um fim de crescimento, de geração de desenvolvimento. E aí eu passo para o segundo item, que aí é um item que a gente identifica que é um problema nesse novo FINEM TI, é que contra
vamos dizer assim, a posição técnica da gente que está no dia a dia aqui do setor, a diretoria do banco recentemente tomou a decisão de não fazer mais operações diretas entre BNDES e empresas de TI para valores abaixo de 10 milhões de reais. Isto é um problema. Tá? Assim, o ProSoft, acho que a única coisa boa que tinha no ProSoft, que não foi mantida no FinanTI, é exatamente que no ProSoft a gente fazia operações a partir de 1 milhão de reais. Isso quer dizer, agora, hoje, a gente só consegue fazer uma operação direta com o BNDES no setor de TI a partir de 10 milhões de reais. A principal justificativa para isso não foi específico do ProSoft, o banco tinha outros setores que tinham acesso a valores menores diretos com o BNDES, como economia da cultura, inovação, engenharia, projetos de engenharia, indústria farmacêutica, só para vocês terem uma ideia que foi uma posição mais geral, e muito discutindo de que a estrutura do BNDES é preparada para fazer grandes investimentos, preparada para fazer grandes operações de financiamento. Para vocês terem uma ideia, o processo que era antigo para você fazer uma operação de 1 bilhão de reais era o mesmo processo para fazer uma operação de 1 milhão de reais. Não sem razão, as empresas vinham até a gente reclamando muito. O Edivar já viu várias vezes isso, que levava 6, 8 meses e, às vezes, até 1 ano para pegar um financiamento. E, é claro, a diretoria do BNDES, reconhecendo isso, falou assim, não, o jeito, a forma como se está trabalhando não é boa. Aí a gente falou assim, não, mas tudo bem, vamos inventar uma outra forma, mas mantém essa aqui por enquanto, só para não fechar a porta. Falou assim, não, porque se a gente faz isso, vocês nunca se transformam. Então, nós fomos chamados a parar de operar diretamente a partir de abaixo de 10 milhões de reais e buscar uma alternativa. E hoje o que a gente está fazendo é buscando uma alternativa para que o BNDES possa atender as empresas que buscam créditos abaixo de 1 milhão de reais, de forma preferencialmente que funcione. Acho que o importante é que funcione e que tenha taxas e prazos razoáveis para a necessidade do setor. Tá? Quais são as alternativas que a gente enxerga e vem trabalhando hoje, inclusive com a diretoria da ABS? É uma linha muito adequada para as empresas de TI, mas que não é somente destinada às empresas de TI, chamada MPME Inovadora. Infelizmente, eu não vou ter tempo para a gente caminhar nesse assunto. Um outro é a gente usar uma estrutura de operações através dos bancos, mas que vem diretamente ao BNDES. E aí, a Jamile me pediu para chamar a atenção de um assunto específico. O BNDES, recentemente, lançou um aplicativo, tá, que se chama Portal do Desenvolvedor, que você pode solicitar um financiamento através deste aplicativo. Isso vale também para as empresas de TI. Tá? Falando rapidamente sobre o cartão é um produto, é um cartão de crédito que empresas de micro, pequeno e médio porte para o BNDES é faturamento de até 300 milhões de reais, então não é tão médio assim. Eles podem comprar utilizando um cartão de crédito. É um cartão de crédito igual ao nosso. Tá? E também as empresas podem vender através desse cartão de crédito. Hoje o cartão BNDES já tem 2.400 empresas de software cadastradas e elas credenciam não só a empresa, mas elas credenciam seus produtos e serviços, que são da ordem de 8.000 itens credenciados. Só para vocês terem ideias de valores, foram já, desde 2002, 56 mil operações de crédito realizadas através dessa plataforma. O que a gente vende? O que as empresas vendem através do cartão BNDES, as empresas de TI? Elas vendem produtos de software e vendem também software como serviço. Tá? Então, a gente credencia softwares que são vendidos através de plataformas SaaS. A gente também financia investimentos para a obtenção de certificações diversas do setor de TI. E aí você vai falar assim, mas falta um pedaço. Serviços de desenvolvimento de TI sob demanda atualmente não são financiados pelo cartão BNDES. E esse também é um ponto que a gente sempre veio discutindo com o setor. E agora
o que a gente está desenhando é para, até o final do ano, lançar exatamente a possibilidade de credenciamento de empresas de serviços de TI sob demanda. Tá? Então, eu sou uma empresa que desenvolve que faz uma empresa de serviços de TI tradicional. Eu posso me credenciar para prestar serviços com o financiamento do cartão BNDES. Aí vem a grande pergunta. Eu falo assim, mas como que eu garanto que esses serviços vão ser realizados pelas empresas brasileiras? Como que eu garanto que eu estou gerando essa riqueza que eu estou financiando? Ela vai ser feita pelo Brasil, vai ser feita no Brasil. E aí a gente, discutindo muito o assunto, está propondo, e aí eu estou aqui também para escutar um pouco das opiniões de vocês, está propondo critérios de credenciamento que tentam, de alguma forma, limitar esse assunto, limitar essa proposta. Né? Acho que as principais critérios de credenciamento estão traçados ali, e depois a gente, nas perguntas, pode conversar. Para finalizar, eu queria trazer para vocês um en passant muito rápido de um grande estudo que o BNDES contratou de um consórcio, foi um edital público que foi celebrado em março. Tá? Ele é um consórcio que foi ganho pela McKinsey, CPQD e o Pereira Neto e Macedo Advogados, que tem, basicamente, somente a proposta de desenhar para o Brasil um plano de ação em internet das coisas. Então, propor políticas públicas em internet das coisas. Esse plano ele tem, basicamente, 4 fases. A gente está no final dessa terceira fase, então já passamos por uma fase de diagnóstico, uma fase de priorização de verticais, e agora a gente está terminando exatamente essa fase de elaboração de um plano de ação para 2018, os próximos 5 anos. Né? Eu vou passar muito rapidamente sobre os produtos desse estudo, porque eu tenho só 1 minuto, então dava mais 2 horas, mas... então, assim, antes de mais nada, esse estudo ele é totalmente público. Todos os materiais que estão sendo gerados pela consultoria, pelo BNDES, todos os workshops, todas as reuniões, está tudo na internet, está tudo no site. Eu vou mostrar o site para vocês. Então, assim, aqui, só para vocês terem uma ideia, na fase 1, quais foram os documentos ou os estudos realizados? Um benchmark internacional, um roadmap tecnológico para a IoT, um mapa de demanda e de oferta para o Brasil em IoT, uma descrição dos ambientes de implementação em IoT, que é o que a gente está chamando de verticais, e uma ampla discussão sobre qual é o objetivo do Brasil com o IoT, que é o que a gente está chamando de aspiração. Tudo isso permeado por discussões das horizontais. Aí eu vou deixar, o Johnny vai falar, por exemplo, da horizontal de segurança e privacidade. Recursos humanos, por exemplo, é uma horizontal que vem sendo muito discutida dentro do estudo também. Já passando para a priorização, que é o final da fase 2, foram priorizados os ambientes de cidade, aí o professor conhece muito bem o assunto, os ambientes de saúde e rural e as indústrias. Cada um deles acabou sendo priorizado por motivos diferentes. Alguns porque a gente consegue implementar políticas públicas com mais rapidez e mais organização, vamos chamar assim, que é o caso do ambiente rural. Outros que eu já não tenho tanto, a política pública já não tem tanto efeito claro, mas tem uma demanda enorme, como, por exemplo, saúde, e outros que têm ainda demanda maior ainda, e que fazem muita diferença na qualidade das pessoas, que é o ambiente de cidades. Tá? Esse plano, a gente vai anunciar nos próximos 15 dias uma série de propostas para esse plano de ação, tá? Que são divididos aí de acordo com esses critérios que estão estabelecidos. Então, a gente vai ter desde ações de longo prazo, que a gente vai implementar ao longo dos 5 anos, até ações e propostas que a gente vai implementar nos próximos meses, antes mesmo de qualquer eleição e mudança de governo. E aqui é o site do BNDES, que a gente tem todo o material. Se vocês tiverem a oportunidade de ver outras palestras da nossa equipe, a gente tem feito muito por aí e entrado muito nos detalhes desse estudo que está sendo feito. Tá? Se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês guardarem desse dia de hoje aqui, da palestra do BNDES, de mim,
eu queria deixar uma mensagem que diz o seguinte. Primeiro, o BNDES dispõe de produtos que podem ajudar a sua empresa de TI a crescer. Tá? Dispõe há muitos anos e pretende continuar dispondo. A gente está melhorando alguns, mexendo em outros, mas não é a intenção do BNDES deixar de apoiar o setor de TI. Tá? Um segundo elemento é que a gente acredita que a IoT é, de fato, uma oportunidade enorme para o desenvolvimento da tecnologia brasileira e para o desenvolvimento, para a melhoria da qualidade de vida do brasileiro. Então, a gente acha que a IoT é uma oportunidade não só de oferta tecnológica, mas uma oportunidade de solução de grandes problemas nacionais. E é por isso que a gente está investindo muito tempo e muito dinheiro no assunto. E vocês, espero que ouçam falar bastante, acessem o site. Tem grupo de engajamento digital, tem um monte de coisa lá que a gente pode se relacionar com a sociedade. Muito obrigada. Muito obrigado, Alicia. E agora, Rafael Moreira, assessor especial para a Indústria 4.0 e diretor de Tecnologias Inovadoras no MDIC. Por favor, Rafael. Bom, boa tarde a todos. Aqui no nome, eu gostaria de agradecer o convite da ABS, aqui na figura do Francisco e da Jamile, para citar. Eu gostaria, então, de cumprimentar os colegas empresários, representantes de empresas. Aqui eu gostaria de, então, cumprimentar o Padilha e o Johnny. O Eduardo, eu cumprimento a academia, né, e a Irecê, os demais colegas do governo. É um prazer muito grande vir falar aqui numa associação que eu tenho um carinho muito grande por ter trabalhado com o setor, né, de software e tecnologia da informação, e tive aí essa incumbência de curto prazo, dada aí pelo ministro, de tentar levantar na verdade não é um plano, é uma agenda de ações para a indústria 4.0. Né? Eu vou falar um pouquinho o que é, eu vou migrar um pouco na parte conceitual. Qual que eu passo aqui? É isso aqui? Ok, obrigado. E o que é importante dizer foi o seguinte, a gente teve uma visão para esse conceito de indústria 4.0, que é uma visão que vai além da própria geração de tecnologia. Né? A gente recebe no Ministério da Indústria do alfinete ao foguete, eu costumo brincar. Está sendo um momento extremamente interessante, porque a gente começa a ver os detalhes de cada uma das indústrias brasileiras, a parte toda de abertura comercial, acordos internacionais, a relação disso com a estrutura tributária para cada um dos setores da economia, e a gente vê a heterogeneidade da própria indústria brasileira e até mesmo os detalhes de políticas, vantagens e desvantagens que cada setor tem. Né? E olhando desse conceito de fábricas, etc., a gente começa a ver também o casamento entre a tecnologia da informação e comunicação, num conceito ainda já começando a ser mais superado, e a tecnologia operacional, né? A fusão aí a profusão entre as diversas tecnologias vão trazendo esse conceito aí da indústria 4.0, que é muito baseado no World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial, com o conceito da quarta revolução. Né? E, da mesma forma que em 2011 eu tive também um grande apoio da ABS no desenho de políticas, por exemplo, para empreendedorismo de base tecnológica, como a gente lançou o Startup Brasil, e haviam pouquíssimos programas de startups no país, e hoje a gente fica extremamente satisfeito de ver uma série de políticas públicas, iniciativas empresariais, iniciativas setoriais, de associações, etc., nessa direção. Né, ou seja, o mercado privado, né, se movendo também nisso, que é um próprio até mesmo papel do governo, né, de fazer um papel de divulgação, um papel de awareness, né, também sobre alguns temas. Eu vejo essa nova quarta revolução como também um conceito e um tema extremamente quente que tem e vai aí tomar as agendas nos próximos anos. Quando a gente vê, por exemplo, as discussões de políticas industriais que estão acontecendo em diversos países, a gente vê que
não é mais aquele conceito antigo de políticas industriais como a gente estava acostumado a ver ou a desenhar no Brasil. Mas, sim, não tem como discutir esse assunto mais ou desenhar políticas públicas que não perpassem por esse tema da quarta revolução industrial. E que traz um desafio muito grande para o governo, porque você precisa fazer muitas soluções que são ajustáveis, que são prototipadas e que têm uma participação privada muito maior, o que dificulta bastante o desenho ou até mesmo a execução de programas como nós, o governo, estávamos acostumados, né? Então, para só trazer um pouco o que é isso, né, qual o conceitual dessa indústria 4.0, eu queria mostrar rapidamente, esse é um pouco o conceito, que é a profusão de um conjunto dessas tecnologias disruptivas, ou seja, são várias, não só apenas as tecnologias da informação e comunicação, nós vamos ver um pouco aqui, mas a gente começa a ver a indústria farmacêutica, a parte de biologia sintética, o uso de técnicas como CRISPR, né, outras metodologias que vêm sendo aglutinadas à indústria e vem mudando completamente a caracterização. A gente sentou uma vez com a indústria farmacêutica para falar qual era o futuro da indústria farmacêutica no Brasil, por exemplo, e como que ela ia se posicionar, etc., e como que isso tem assim, uma mudança de comportamento, uma mudança nas formas de tratamento, medicina personalizada, o digital casando com o biológico. Ou seja, a gente vai ter aí uma mudança realmente muito grande das cadeias produtivas e até mesmo da forma como o professor Eduardo citou aqui, como até mesmo o governo está posicionado, né? Aquelas coisas das caixinhas, né? Setor aeronáutico, setor de óleo e gás, aí a gente está tendo essa dificuldade. Quando se senta para discutir essas tecnologias, muitas são tecnologias habilitadoras que perpassam todos eles. E muitos, tem um fenômeno que eles chamam de competition, né? Às vezes as empresas cooperam, mas muitas vezes elas cooperam por competir. Então, a gente está vendo assim, máquinas e equipamentos, bens de capital. Às vezes, as indústrias de bens de capital estão com medo das indústrias de tecnologia da informação, software, etc., porque a partir do momento que você tem uma cloudificação da produção, você tem gêmeos digitais, você tem outras modalidades, às vezes as empresas que são de tecnologia da informação passam a querer competir no mercado de bens de capital. E o que acaba acontecendo? As empresas de bens de capital estão se transformando, algumas delas, em alguns segmentos, em meros provedores de hardware, né? Ou seja, achatando as margens. Então, você percebe que tem uma mudança. Quando a gente senta com os setores industriais, começa a perceber que o governo também vai ter que mudar completamente a forma como, até mesmo as políticas públicas, as políticas industriais, as políticas de comércio exterior. Semana passada, estávamos sentados, por exemplo, com a Argentina para discutir os acordos no âmbito do Mercosul. Ainda totalmente focado em cadeias, a regra de origem, como que essa regra de origem impacta uma determinada peça que vai ser importada, né? Daqui a pouco a gente vai poder imprimir essa peça em qualquer lugar, né? Quando a gente vai aqui no ABC, a gente recebeu todos os sindicatos metalúrgicos, sindipeças, etc. Eles estavam com medo porque hoje, com sensores, a parte de impressões 3D, né, e toda a parte computacional utilizada em ferramentaria, você praticamente vai acabar com os que eles chamam de tryout, você vai praticamente acabar com um bom pedaço da cadeia de ferramentaria no Brasil. Então, isso só para dar um exemplo de como que essas tecnologias vão... Então, o conceito é bastante mais amplo do que só o digital. É a profusão disso tudo em que tem impressões 3D, nanotech, novos materiais, internet das coisas, que é um esforço grande aí do BNDES, Ministério da Ciência e Tecnologia, que conta com o nosso apoio. Na parte de geração de tecnologia, era ótimo se a gente pudesse ter um estudo desse por várias dessas tecnologias habilitadoras, né? Ia ser fantástico entender os impactos disso e simular aquilo que poderia ser uma intervenção, uma atuação do governo ou da iniciativa privada em conjunto, né? Então, dentro desses conceitos, algumas inspirações nacionais e internacionais que nós buscamos. Nós buscamos inspirações nos Estados Unidos, na China. Foi muito interessante o vice-ministro da Indústria e Tecnologia da Informação da China, que colocou as metas de robotização da indústria chinesa. O Brasil tem, segundo a União Internacional de Robótica, aproximadamente 9.500 robôs industriais. A China tem aproximadamente 650, 680 mil robôs industriais, né? Então, se a gente parar para pensar, e uma das perguntas que foi feita era, mas vocês vão perder o emprego barato nessas indústrias, etc. O próprio vice-ministro disse claramente, eu prefiro perder o emprego do que perder a indústria, né? Porque tem um movimento de trazer novamente para os principais centros as
os próprios processos produtivos, né? E como que o governo cria, então, políticas para acelerar, por exemplo, a adoção de robôs industriais, que é um dos temas que eu vou falar aqui, o papel de se construir políticas que ampliem a adoção de tecnologias pelo tecido industrial brasileiro, né? Então, a gente baseou em algumas dessas inspirações internacionais. E, mais ou menos, o marco que nós temos em Indústria 4.0 é a sinergia dessas tecnologias, que impactam, portanto, a mudança na produção, novas tecnologias, mudança de gestão da produção e quais são as tecnologias habilitadoras que dialogam com essas novas tecnologias, né? Então, a sinergia de tecnologia, só para fazer o ponto rápido, o senhor já sabe muito bem, desde, como foi citado aqui, drones, a inteligência artificial, IoT, etc., todas essas tecnologias, o pupurri dessas tecnologias, ou a junção delas, impactando o modelo como a indústria está posicionada, ou como ela produz, ou como ela se relaciona com o consumidor, ou como ela busca margem, ou como ela substitui uma etapa produtiva, que é um outro tópico extremamente relevante. A gente, por exemplo, os instrumentos de política industrial no Brasil hoje são todos orientados a uma visão de etapas de produção fabril. Então, você segue algumas etapas, então você consegue ter uma certificação de tecnologia nacional, você consegue ter um incentivo específico. Então, como é que isso vai ser a partir do momento em que a gente vê uma servicização da indústria, em que essas novas tecnologias começam a ser compostas no tecido industrial brasileiro, né? Um pouco, e aí, de novo, quais são os impactos na mudança de produção, agilidade, redução de custos. Isso a gente vê algumas indústrias 4.0 no Brasil e quais os impactos. É impressionante os ganhos de produtividade. Então, o que é interessante é que a gente olha as empresas industriais brasileiras que estão na base da pirâmide, aquelas que estão no topo da pirâmide com um comparativo de como elas se posicionam, como são os processos, quais os ganhos de produtividade, qual o nível de competitividade, né? O que também muda N aspectos para você, inclusive, gerir uma indústria no Brasil, né? Tem mudado bastante. A parte de sinergia dessas tecnologias, o próprio desenvolvimento do IoT, como foi falado, softwares, metodologia de integração e algumas dessas tecnologias habilitadoras, como novos materiais, ou seja, essa fusão entre nanotecnologia, bioeconomia, que a gente está percebendo que impactam setores e tem acabado com as fronteiras, muitas vezes, intersetoriais. E, obviamente, uma sinergia aí, dessas tecnologias de diversas formas impactando o processo produtivo. Então, o que a gente está percebendo? Tem uma série de publicações, eu poderia gastar um tempo longo aqui para poder trazer quais são os impactos calculados de curto, médio e longo prazo dessa nova revolução industrial, né? Nos fluxos de comércio, nas relações de trabalho, ou seja, como vai ser o emprego do futuro, se vai existir a empregabilidade, quais são os impactos disso, como monitorar os efeitos de um desemprego estrutural e conjuntural a partir da tecnologia, a forte utilização de robôs, o que é uma tendência grande, que tem sido observada em muitos países, né? O próprio uso da inteligência artificial, vários algoritmos sofisticados, etc. Como que isso impacta toda a estrutura, não só da indústria brasileira com alcance nacional, mas também do alcance internacional, do comércio internacional, da integração produtiva, das cadeias de valor globais, ou seja, tem uma mudança que está surgindo aí por essa profusão dessas tecnologias. E para pensar nisso, a gente então montou um grupo que tem mais de 150 pessoas, são mais de 40 associações empresariais representadas, que envolve, de novo, do alfinete ao foguete. A ABS, inclusive, participa também. Eu queria até agradecer à ABS pela participação efetiva no próprio grupo de trabalho da Indústria 4.0, de pensar um pouco qual seria essa agenda, uma agenda propositiva de ações, com ações de curto e médio prazo, que possam ser executadas imediatamente. Então, dessa forma, a gente pensou alguns eixos de uma agenda para a Indústria 4.0, e, diferente, às vezes, daquilo que a gente sempre já pensou, etc., tem um eixo forte de adoção de tecnologias. 75% da minha demanda é por adoção de tecnologias. Então, assim, quais poderiam ser as medidas efetivas que poderiam ampliar a adoção de tecnologias digitais ou outras tecnologias habilitadoras pela indústria brasileira? Tentar fazer o casamento, a gente viu, por exemplo, a estratégia espanhola, uma tentativa do governo de fazer um casamento entre a tecnologia da informação e a tecnologia operacional. Como é que amplia mercado
para que o tecido industrial brasileiro adote, absorva essas novas tecnologias, né? Isso é extremamente importante para a competitividade de diversas indústrias e até mesmo a manutenção de muitas delas no país, né? Isso passa, inclusive, pelo equilíbrio entre a adoção e geração de tecnologias, por exemplo, em novos instrumentos que estão em discussão, como, por exemplo, a reformulação da lei de informática. Por exemplo, como que medidas de política industrial, contrapartidas em política industrial, devem ser casadas com investimento em inovação, em tecnologia, em empreendedorismo de base tecnológica, em adoção de tecnologias, né? Isso é um eixo extremamente importante. Alguns aspectos regulatórios pragmáticos para que haja, por exemplo, o uso de robôs colaborativos no ambiente industrial, né? A gente começa a perceber que há necessidade de ajustes regulatórios que permitam uma ampliação do número de robôs industriais. Por exemplo, o mercado de trabalho, quais são os impactos, qual o monitoramento desses impactos no mercado de trabalho, qual a qualificação necessária dentre os diversos programas de governo para esse novo mundo, o que vai ser necessário, qual tipo de habilidades, habilidades socioemocionais ou não serão importantes, questões, por exemplo, de regulação do mercado de trabalho, né? Agora a gente teve recentemente a reforma trabalhista que flexibilizou um pouco o modelo de regras, né, no âmbito do mercado de trabalho, mas isso vai gerar uma nova empregabilidade, uma nova demanda por outras formas. Então, como que a gente posiciona para poder mudar isso? E, óbvio, que conexões globais, porque não tem como, se a gente está falando de mudança do paradigma, maior competitividade internacional, maior abertura comercial, maior entrada do Brasil em acordos, né, bilaterais de comércio, por exemplo, né, juntamente com o Mercosul, ou qual o papel, até mesmo do Mercosul, numa nova indústria, né, numa nova visão da indústria, como que ela está posicionada, quais são os produtos e serviços, se vão existir ou não, como serão, quais são os serviços que serão atrelados a isso, quais os modelos de negócio que vão impactar, inclusive os aspectos como o governo está estruturado, aspectos como tributação, né, ou seja, se eu tenho uma servicização da indústria, a indústria hoje representa quase 10% do PIB, mas ela contribui com quase 30% da arrecadação tributária. Se eu começo a servicizar a indústria, trazer uma visão diferenciada, focada, por exemplo, em serviços, como que vai ser a estrutura tributária nessa nova realidade? Então, uma série de desafios e muitas questões. A gente tem um rol aqui de medidas específicas para isso, que serão anunciadas em breve. São medidas extremamente objetivas, que visam a aceleração desses eixos e que vão muito numa direção de adoção de tecnologias, né? Que é uma preocupação muito grande hoje, porque ou a gente consegue empurrar a indústria para que ela realmente consiga ter algum tipo de incentivo, etc., ou a gente vai começar a diminuir cada vez mais a participação do PIB industrial brasileiro, que já chegou, obviamente, com um fenômeno mundial, mas já chegou na década de 80 a ocupar 27%, 28% do PIB nacional, sendo hoje 9,6%, 9,8% do PIB, né? Mas tem uma contribuição tributária, uma contribuição de empregos ainda, tem uma queda também exatamente por causa dessas sofisticações, essas novas modelagens, mas como que a gente pensa alguma coisa que consiga ter, na verdade, uma plataforma para a indústria brasileira 4.0? Essa é a grande preocupação e que sirva, inclusive, de debate para os presidenciáveis no ano que vem, já que é um tema que vai ter que ter uma nova geração de políticas industriais. Como essa nova geração de políticas industriais vai ser estruturada? Qual é a visão, né? Quais são os elementos que serão colocados numa agenda num médio prazo, até 2022, até 2025, né? Então, a inspiração é construir uma plataforma que tenha um rol de medidas com uma prototipação, ou seja, a gente vai começar pequeno, mas vai ter uma execução real, e não estudos ou publicações, que vão ser apenas aí, mais elementos adicionais para essa agenda, né? Então, queria agradecer e dizer que o tempo acabou. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, né, a gente está disponível, e agradecer mais uma vez o convite. Obrigado. Obrigado, Rafael. E, por fim, o Johnny, empreendedor e CEO da Grid Vortex. Por favor, Johnny.
Obrigado, Werther. Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer ao convite da ABS. A Jamile me chamou quando nós estávamos falando lá no Ministério da Ciência e Tecnologia sobre política de Estado e segurança cibernética, que é um ponto bastante importante, um ponto essencial, e que, talvez pela sua complexidade, aparente complexidade, porque a segurança cibernética, ele acaba sendo um dos pontos menos discutidos nos grandes fóruns de aplicação de grandes políticas de Estado e também no dia a dia dos nossos produtos, né? Nós, fabricantes de tecnologia de software, mas também, hoje, a tecnologia não tem fronteiras, né? Nós, todos os dias, na minha empresa e no meu setor, nós trafegamos várias vezes entre as linhas pontilhadas do software, do firmware e do hardware, no conceito de microeletrônica. Hoje, todas essas coisas que eram mundos que pouco se tocavam, né? Se tocavam somente por interfaces, hoje são presentes no primeiro momento do negócio. O negócio hoje precede, quer dizer, ele é precedido, na verdade, pelas possibilidades de implementação. Assim como a gente viu em outros contextos aqui, que a velocidade da economia está cada vez mais rápida, quer dizer, empresas nascem e se acabam com muita rapidez, muita velocidade, assim são também a concepção dos negócios e a concepção de quais são as tecnologias para se implementar esses negócios, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre algumas coisas que são consideradas fronteira hoje de tecnologia, mas, na verdade, não há nada de muito disruptivo no que a gente vai falar. Na verdade, sempre a gente está tentando, quanto mais possível, dizer que a gente não busca a quebra completa com os parâmetros já estabelecidos, que é o que é chamado, não sei se essa palavra existe, mas é chamada de disrupção, né? A disrupção, ela é uma quebra dos negócios estabelecidos, é uma quebra das formas de se fazer coisas, e tudo que a gente vai falar agora não tem necessariamente uma característica disruptiva, e sim fundacional. Eu também sou bastante ativo em alguns grupos do governo que tratam sobre smart cities, como, por exemplo, o Conselho Consultivo da ABS, Conselho Consultivo da ABDI e do Inmetro, que a ABS faz parte, para tratar das cidades inteligentes no ambiente de teste. E também alguns outros grupos do governo para tratar sobre vários aspectos disso que a gente está trazendo no mercado, inclusive o blockchain. O blockchain está sendo discutido em vários grupos do governo, em como utilizá-lo na governança do governo. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que perceber claramente é que a Smart City, que é o meu ponto fundamental de linha de condução desse processo, a Smart City, ela tangibiliza aquilo que durante muito tempo a gente chamou de mundo cibernético. O mundo cibernético dentro da Smart City vira uma coisa completamente real e tangível. E, portanto, ele coleciona liabilities, coleciona riscos jurídicos completamente diferentes do que o Big Data faz, por exemplo. Na Smart City não adianta você falar que não, mas o meu server está na Tchecoslováquia. Não, mas o seu semáforo está aqui na cidade. E ele matou alguém, então você tem culpa local, não na Tchecoslováquia. Esse ponto é um ponto fundamental que converge uma série de coisas na discussão do que é que essas novas tecnologias que estão em volta do IoT, né? O IoT são coisas físicas trazem riscos físicos trazem liability jurídica física também, né? Dentro do que a gente chama de Smart City, na verdade, a Smart City não existe como, olha, tem uma Smart City ali. Não existe isso, né? A Smart City é uma coisa completamente móvel, completamente, se você quiser, uma coisa que nós estamos criando a cada momento. Mas uma coisa é certa nas Smart Cities, ela tem infraestruturas inteligentes. As Smart Cities, elas emergem a partir das infraestruturas inteligentes, de todos os tipos. Por exemplo, uma infraestrutura de iluminação pública inteligente, uma infraestrutura de distribuição de utilities, uma infraestrutura de serviços de acesso do público a certos tipos de serviços que hoje podem ser realizados de uma forma diferente, mas vão passar a ser realizados por dispositivos IoT. E isso por quê? Porque os dispositivos IoT têm uma tendência de redução de custos absolutamente avassaladora.
Se hoje você está olhando para dispositivos de IoT no seu projeto corporativo, que custem mais do que $30, eles são protótipos, mesmo que você esteja fazendo 1 milhão deles. Dispositivos acima de $5 serão considerados protótipos, porque ali na esquina tem alguém fazendo um ASIC com 30 cents, para fazer a mesma coisa que aquele dispositivo de $30 está fazendo hoje. E isso significa que, quando você tem dispositivos abaixo de $1, você vai ter realmente muitos milhões de dispositivos para fazer qualquer coisa que esteja nas infraestruturas ou nos serviços. E isso é bastante importante do ponto de vista de o que eles vão fazer, né? Os dispositivos de IoT, eles vão estar mediando os serviços de consumo, medindo esses serviços, fazendo biometria criptográfica para todo tipo de acesso dentro da cidade ou dentro dos acessos tecnológicos. A geração de Big Data que esses dispositivos têm, provavelmente é a primeira coisa que é percebida claramente pela grande indústria. Mas certamente não é a única. A mobilidade de acesso, ou seja, controle de acesso e controle de mobilidade, e tagging de pessoas, e tagging de coisas, tagging de contratos, né? E isso tudo está dentro do IoT. Compliance de contratos. Cada vez mais, o custo de compliance de um contrato de grande porte é um custo importante. Então, por exemplo, dos exemplos disso é você ter contratos de importação de alimentos internacionais. Você, com dispositivos de IoT hoje, consegue perceber exatamente por onde os containers passaram, quantos exatamente foram os pontos notáveis daquele tráfego desse container, qual a temperatura que ele ficou ao longo de todo o trajeto, se houve uma alteração interna do conteúdo do container, quais foram efetivamente as rotas internacionais desse container, e tudo isso pode estar expresso num contrato, e você pode fazer com que o compliance desse contrato tenha um custo muito baixo, utilizando a tecnologia de IoT, por exemplo. E, obviamente, tudo que nós estamos falando, há dinheiro nisso. Se há dinheiro nisso, você tem que suportar e ser resiliente a ataques do crime cibernético. Isso significa que estamos buscando, em última análise, confiança de transações. E é isso que o blockchain nos traz. Quando estamos falando de IoT, estamos falando de coisas físicas, ou seja, se estamos numa Smart City, essas coisas estão na estrutura física da cidade. Elas não são facilmente updatable. Você não pode simplesmente pegar 10 milhões de dispositivos e simplesmente atualizar o hardware desses dispositivos. É um recall bastante caro, bastante dispendioso. Portanto, você precisa já prever que esses dispositivos têm que ser resilientes contra o cibercrime. Se estamos falando de 10 milhões de dispositivos, eles são em todos os lugares da cidade, caso esses dispositivos não tenham segurança cibernética, do ponto de vista de guerra cibernética levada em consideração, eles são uma arma. Estamos armando o cibercrime. Esses 10 milhões de dispositivos são 10 milhões de armas ou de balas na mão dos inimigos da sociedade. Por exemplo, todos aqui na sala provavelmente devem ter participado desse ataque que aconteceu no final de 2016, que foi o maior ataque de DDoS até hoje registrado. Esse ataque teve 1,2 terabits por segundo de ataque de DDoS e foi realizado pelos dispositivos de acesso ao Wi-Fi e webcams das nossas casas. São dispositivos Unix, Linux, aliás. O código-fonte do Mirai está disponível no GitHub, qualquer um pode acessar, você pode acessar ele hoje à noite, é um código muito bem escrito, inclusive, e isso somente ilustra que as coisas mais disponíveis e mais presentes no dia a dia das pessoas são extremamente vulneráveis. E deve-se levar em consideração esse processo se você está pensando em participar dessa economia. Para voltar um pouco nas infraestruturas inteligentes, o IoT sem segurança nos trará riscos jurídicos, falhas de privacidade de todos os níveis, cartões de crédito, pessoas, comportamentos, quantas pessoas tem na sua casa neste momento, o que seu filho está fazendo, como fazer com que essas coisas dentro da sua casa ocorram de forma que você não controle. Esse é uma coisa do dia a dia, né? Big Data, ótimo, eu estou gerando milhões de dispositivos que não têm nenhuma segurança para gerar Big Data completamente sem valor. Isso é uma forma de você desperdiçar milhões de dólares em infraestrutura. Fraudes em transações. Se eu tenho dispositivos de IoT que estão mediando transações, eu preciso ter certeza de que essas transações são confiáveis.
E, se eu não tiver essas coisas todas pensando na segurança, eu vou estar fazendo, basicamente, administração de conflitos. Se o seu processo de administração de contratos atual não é escalável, imagina você aumentar os conflitos por causa da tecnologia. Ele é menos escalável ainda. Portanto, deve-se olhar esse processo do ponto de vista da fragilidade de ataques cibernéticos. O que nós estamos olhando é simplesmente uma tecnologia sem o processo de olhar os bits e bytes. Estamos olhando simplesmente pelo ponto de vista de negócios. Estamos falando de custos e riscos aqui. Vamos falar um pouco sobre Bitcoin nos 5 minutos que ainda faltam. Bom, o que é o Bitcoin nesse contexto todo? Não vou falar absolutamente nada sobre... desculpa, falei de Bitcoin. O que é o blockchain, né? Não vou falar de Bitcoin, não vou falar de nenhuma cryptocurrency nesse processo. O que nós estamos interessados nesse contexto é o que tem por trás dos dinheiros cibernéticos, né? Qual a tecnologia que está por trás do Bitcoin que faz com que ele seja realmente um valor tangível, que é o blockchain, né? O blockchain, basicamente, ele evoluiu a partir de um conceito de software bastante rebuscado, no conceito de falha de rede. O blockchain é uma estrutura que permite você realizar transações de base de dados e que sejam efetivamente não fraudáveis. Essencialmente, em pouquíssimas palavras, o que o blockchain faz por nós é que ele cria uma linha do tempo não alterável. O passado é tão sólido que ele pode ser considerado estável, pode ser considerado seguro. Portanto, se as transações que eu estou guardando nesse blockchain e que estão no passado são transações corretas, elas jamais serão fraudadas. Essencialmente, estou garantindo a minha auditabilidade. Os blockchains, por exemplo, podem e são normalmente utilizados para garantir histórico de registros. Então, você tem cartórios, você tem negócios de transação de imóveis, você tem negócios de transação de bolsas, você tem transferência de títulos. Esses históricos, esses eventos que aconteceram no passado, são basicamente auditáveis e são sólidos. E o custo de revisitar esse passado para fraudar essas operações é um custo que ultrapassa a energia existente no planeta. Essencialmente, o Bitcoin é a linha do tempo perfeita. Mas não é só isso. O Bitcoin, por ser uma tecnologia que busca aumentar a confiança da rede, pode ser utilizado, está sendo utilizado, por exemplo, nos ambientes de Smart City militares e ambientes de controle de danos futuros, para você garantir a cadeia de comandos. É como nós estamos fazendo, por exemplo, em algumas das estruturas de Smart City que a gente está fazendo hoje. Além disso, o blockchain, me desculpe, ele pode ser considerado a tecnologia perfeita para garantia de compliance de contratos, como eu falei naquele exemplo de um supply chain internacional, né? Mas não é só isso. Muitos e muitos tipos diferentes de compliance de contratos estão sendo hoje investigados por sistemas de blockchain. E esses eventos que representam atos, que são atos contratuais, podem ser mediados por dispositivos de IoT, como, por exemplo, transações de consumo de commodities, entre as commodities, energia, por exemplo. Na Smart City, o que a gente está falando essencialmente é que a Smart City é um ambiente de eficiência energética. Como disse o professor Eduardo, a Smart City é, na verdade, uma cidade que é melhor para se viver. Eficiência energética é vida, é tempo de vida, é expectativa de vida, por exemplo. Numa Smart City dessas que nós estamos falando, eu deveria ser produtivo até uma idade bastante avançada, sem fazer com que a cidade me impeça disso. Então, isso é uma cidade eficiente. Se a gente pegar simplesmente o ambiente de iluminação, a gente está falando hoje de luminárias que têm uma capacidade de inteligência local. E isso é o que acontece nos sistemas de Smart City de iluminação pública no Brasil. No Brasil, especificamente, a iluminação pública é um dos verticais mais poderosos de realização da Smart City, por uma série de fatores, e a gente não vai tratar desses fatores aqui. Mas, por exemplo, é importante você medir o consumo de cada luminária. Você tem uma identidade criptográfica das luminárias. Você pode fazer o processamento seguro de funções e coisas que estão sendo mediadas por essa rede na origem. Transações de blockchain são feitas por hardware. Isso é uma característica importante,
o tempo nos limita, mas o ponto importante aqui é o seguinte: para você introduzir o IoT no blockchain, você precisa cobrir todo o espaço que tem entre você ligar o dispositivo até que a transação seja absorvida pelo blockchain. E esse espaço hoje é extremamente frágil, extremamente atacável. Nós estamos fazendo esse processo utilizando o ASIC, utilizando zero de firmware, zero de software, zero de interruptibilidade do processo. Isso significa que o sistema deve ser resiliente a ataques cibernéticos. A partir do momento que você colocou mais de uma camada de banco de dados em cima da transação, você está seguro. Então, essencialmente, para resumir, é isso. O blockchain Smart Cities, ele permite transações de alta confiabilidade, são baseados em algoritmos de hash criptográfico, são os algoritmos mais rápidos de você implementar em hardware ou em software mesmo, e você tem capacidade de introduzi-lo em ASICs por custos menores do que 1 cent, de 1 a 2 cents, transactors de blockchain inteiros em cima de um ASIC de propósito específico. Nos blockchains, a segurança está no arquivo de transações, porque fraudar uma transação no passado é absolutamente impossível. E os arquivos são mantidos em milhares de sites diferentes, portanto, você tem que fraudar todos eles simultaneamente, e é isso que dá a robustez do blockchain. Portanto, a inteligência distribuída e o blockchain, quando desenvolvidos e combinados de maneira correta, trazem uma Smart City mais segura e melhor para se viver. E as infraestruturas inteligentes melhoram o uso dos recursos, essencialmente, né? A gente está falando de distribuição de energia de todas as formas possíveis, na forma de tempo, na forma de expectativa de vida, na forma de segurança ao cidadão e esse tipo de coisa. Tudo isso é eficiência de energia, ou seja, eficiência energética. E sistemas mais eficientes são sustentáveis. Muito obrigado. Bom. Alô? Alô? Alô, alô? Ok? Bom, quero agradecer a todos, né? Infelizmente o professor Eduardo teve que sair. Quanto nós temos de tempo? Temos ainda os 20 minutos ou não? Bom, informação que eu tive aqui, né, do nosso pessoal aqui da abertura, que vou fazer algumas perguntinhas em nome de vocês. Depois teremos direito a apenas 2 perguntas, tá? Vamos fazer leilão aqui, tá? Dessas 2 perguntas, quem dá mais, ok, tá? Descer. As perguntas que eu tenho aqui, eu estou me colocando no lugar de vocês, né, dentro da plateia, considerando os nossos associados, né, da ABS aqui, só recapitulando. Você comentou aqui para nós quanto à questão de nós, como empresa de software, vou colocar dentro desse contexto, eventualmente, quando a gente vai pleitear, né, algum suporte financeiro, vamos colocar assim, junto ao BNDES, diferentemente de uma indústria, nós temos muita dificuldade porque nós não temos garantias físicas, né? Eu até brinco, como você já ouviu muitas vezes, falar, as garantias nossas talvez é decapitar os nossos programadores e colocar as cabeças à disposição junto ao BNDES, né? Deles, que é a única coisa que nós temos. Então, o BNDES está trabalhando para considerar os nossos recebíveis como garantias, né? Eu gostaria que você fizesse uma menção sobre isso, até de uma forma mais prática, para que a gente pudesse fazer um entendimento quanto a isso, né? E a questão também do cartão BNDES novamente, tá? Porque eu entendo que para nós, diante do nosso contexto, nossa conjuntura, né, é algo que nos interessa. Bom, obrigado, Berto, pela pergunta. Então, são 2 assuntos. Um primeiro assunto é que a gente, historicamente, vem solicitando garantia das empresas para as operações a partir de 10 milhões de reais. Na prática, garantias reais. Tá? E a gente sabe,
e conhecendo o setor, a gente entende que a grande maioria das empresas do setor de software não tem imóveis, fábricas, equipamentos que possam somar um valor suficiente para a gente ter a garantia real. Isso é uma característica do setor e não vai mudar. Pelo contrário, quando chega lá uma empresa dizendo que vai construir um prédio enorme e a gente estranha, porque normalmente o que a gente vê é investimento em pesquisa e desenvolvimento, em desenvolvimento de plataforma tecnológica, né? E aí, como que resolve? Se, por um lado, o banco, o B de banco, solicita uma garantia, por outro, a gente não tem a disponibilidade da garantia real, né? E a gente, historicamente, para as operações de menor valor, vem dispensando a prestação da garantia real e solicitando a fiança dos controladores, dos gestores da empresa, tá? Então, o aval dos gestores da empresa. Com o aumento do tamanho das operações, o nosso setor, ele, apesar do curto prazo de 2015 e 2016 ter sido muito ruim, a gente tem, sim, empresas no setor que vem crescendo, a gente vem tendo uma demanda maior de financiamento, de crédito para o setor de TI, e a gente começou a fazer algumas operações, começou a olhar para os recebíveis do setor de TI. Como que isso funciona na prática? Se é uma empresa que tem poucos contratos e tem contratos de maior prazo, a gente consegue pegar contratos específicos. Se é uma empresa que tem recebíveis mais pulverizados, a gente centraliza esses recebíveis numa conta bancária e essa conta passa a ser o meio de pagamento das prestações do BNDES. É um mecanismo que se usa em outros setores e que a gente começa a aplicar para o setor de TI. Já temos aí por volta de umas 10 operações de grande porte feitas, que a gente já consegue desenhar um esquema que nem fique caro demais para a companhia, nem traga algum tipo de risco para o BNDES, né? Isso tudo vem substituindo a demanda que a gente tinha, que a gente fazia para as empresas das fianças bancárias, que a gente sabe que tem um custo, e toda vez que o mercado bancário dá um repique qualquer, elas tomam preços absurdos, né? Em relação ao cartão, para não demorar demais, a gente está, como eu falei, a gente já faz hoje uma série de financiamentos para as empresas de software venderem seus produtos através do cartão BNDES. O que a gente vai incluir agora é o credenciamento de empresas de serviços de TI, para que elas prestem serviços oferecendo aos seus clientes este tipo de financiamento. Ou seja, eu sou uma empresa de serviços de TI, que presta desenvolvimento sob demanda. Eu me credencio como uma empresa apta a prestar um serviço através do cartão. Se eu tenho um cliente, aí é importante, só pode comprar com cartão micro, pequena e média empresa. Então, isso só vale para quem tem foco, para as empresas que têm foco com clientes pequenos. O seu pequeno cliente, ele pode pegar o cartão dele e usar, comprar os seus serviços através desse cartão. O cartão é um mecanismo muito rápido, muito ágil e, sem dúvida nenhuma, acho que é o que, assim, o maior sucesso do BNDES nos últimos 10 anos. Maravilha, obrigado. E uma última pergunta para você, para não fugir da questão do Plano Nacional IoT, já que a gente tem sido colegas e trabalham, vamos colocar assim, né, nos últimos tempos. O que você poderia dizer durante todo esse trabalho do Plano Nacional IoT? Qual diria, a mudança do mindset, ou então qual o aprendizado que o BNDES tem tido com isso em relação ao que está para ser apresentado para nós, como empresas de software, né? Até diga-se passagem, né, falando de IoT, não é o contexto a que a gente explorar, mas até então, nós, como empresa de software, então, a gente pensa assim, né, fazemos só software, e do outro lado tem o pessoal que só faz hardware. Parece que é uma dicotomia, mas com o processo da IoT, nós temos que entender que haverá o quê? Essa simbiose. Cada vez mais, o software e o hardware têm que andar junto, para a gente pegar essa onda, né? Mas é o BNDES junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, trabalhando junto, que fizeram todo esse estudo nacional de IoT, para, em cima disso, definir toda uma série de políticas públicas voltadas para isso, né? E no nosso dia a dia, andando junto, a gente verificou que
todos os lados que estão participando desse plano estão aprendendo muito e vendo que tem que se propor a fazer até mudanças, né, de pensamento, mindset e estruturação. Parte disso, eu acredito que já seja em cima dessas respostas que você colocou. Mas o que você poderia colocar de mais substancial desse estudo e o que está para vir em relação ao BNDES? Acho que um primeiro aprendizado que a gente tinha o feeling, tinha a sensação, e se comprovou quando a gente foi entrar a fundo do assunto, é que o Brasil, acho que talvez pela primeira vez em muito tempo, está se posicionando com uma política nacional de IoT junto com o resto do mundo. Tá? Quando você olha o que os outros países estão fazendo, eles não estão muito mais adiantados do que o Brasil. A gente está num timing muito correto, muito alinhado com o resto do mundo. Isso traz uma oportunidade de posicionamento como país, como ofertante, como demandante de tecnologias e de soluções muito interessante. Esse é um primeiro aprendizado. O segundo aprendizado, acho que você comentou, a junção não existe, não dá mais para falar em hardware e software separados. Mas teve um momento lá no banco que a gente, inclusive, discutia se devia ter uma equipe que cuidasse só de hardware e outra só de software. Isso, cada vez mais, é passado. Não adianta, tem que ser o software que funciona com hardware. E o que vai fazer diferença na qualidade de vida da população e na geração de valor para a nossa economia é a mudança nos modelos de negócio, na oferta de novas soluções. E aí eu acho que é nisso que essa é a união que acontece entre todo mundo que está aqui sentado aqui na frente na tarde, porque todo mundo aqui está falando de novas formas de se posicionar na sociedade, né? Isso é para deixar algum grande aprendizado, assim, toda empresa de tecnologia, toda empresa que se posiciona hoje na economia, ela não precisa ser de tecnologia, está havendo uma convergência. Essa convergência ela é irrefutável e quem não prestar atenção no que está acontecendo pode ficar para trás. E é isso que a gente, como Banco de Desenvolvimento, não quer que aconteça, né, com a economia brasileira. Tanto as nossas indústrias têm que caminhar um pouco mais para a tecnologia, assim como as nossas tecnologias ou o nosso setor de TI tem que caminhar um pouco mais na direção do futuro, e a gente acredita que a IoT tem um papel importante para isso. Obrigado, Alice. Propositadamente, vou pular você, Rafael, agora, fazer a pergunta para o Johnny. Johnny, você nos deu também uma palestra complementar relativa à blockchain, que teve a partir da manhã, e você comentou uma situação bem prática durante a tua palestra sobre containers, né, containers internacionais e tal, e como uma empresa que cuida disso, né? Você tem um negócio e, pelo que eu entendi, tem uma atividade ou um projeto voltado para isso. Poderia nos falar aqui como uma plateia, né? Como empresas que também atuam com software, como um projeto prático de blockchain, eu acredito que essa questão do container pode ser o caso, ou um outro em si bem prático. Assim, como é que trabalhar com blockchain dentro de um projeto bem prático? Obrigado pela pergunta, Berta. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do Bitcoin. Quer dizer, os blockchains que são utilizados para uso corporativo, eles se misturam um pouco com a etapa de mineração que você tem bastante forte, bastante robusta nas criptomoedas, né? 3 elementos precisam ser existentes em um ambiente de blockchain para que ele seja efetivamente por exemplo, aceito numa corte como garantia de compliance, por exemplo. Você precisa de múltiplos stakeholders com os arquivos, quer dizer, você tem que ter a maior quantidade possível do seu blockchain em si, do seu ledger, do seu arquivo de entrada e saída. Você precisa garantir que seja difícil ou impossível você fraudar esse processo. E, no caso existem 2 grandes, digamos assim, vertentes de como você vai montar a sua sequência de arquivos do blockchain, sequência de registros. Mas a mais aceita por todos os players desse processo é que você deve usar a prova de trabalho, o Proof of Work. Proof of Work é o tal minerador, né? Você tem que ter uma quantidade relativamente
grande, mas vamos dizer simplesmente uma quantidade suficiente de pessoas minerando os blocos do seu blockchain. Não vou entrar nos detalhes do que é a mineração, mas, de fato, nesse momento, os blockchains que utilizam a mineração por prova de trabalho são os mais seguros, digamos assim, mais provable, que são seguros. Existe também, só para uma questão de completude, você pode utilizar criptografia de chave pública para garantir que a sequência de registros do blockchain não tenha sido cancelada no passado, quer dizer, não tenha uma facilidade de mineração rápida desses processos. Portanto, cada nó autorizado, digamos assim, oferece um bloco de tempos em tempos. Porém, essa abordagem está sendo considerada uma abordagem fraca do ponto de vista de blockchains corporativos. Então, se você tiver uma estrutura de mineração, você tiver vários stakeholders que guardam, cada um deles, o seu arquivo, e você tiver uma certa quantidade de transações que estão sendo criadas para serem colocadas nesses arquivos, você tem os elementos necessários para colocar um blockchain no ar. E há muitas das criptomoedas que estão fazendo isso de maneira efetiva, mas também há os blockchains corporativos, aqueles que não têm a necessidade de ser lastreado em um prêmio monetário, mas que têm o objetivo de guardar a informação mesmo. Governos estão pensando nessa forma para a utilização de infraestruturas de garantia de que essas transações são transações válidas, utilizando uma parceria com a iniciativa privada, com todos os interessados nesse processo, para fazer a mineração dos blocos. Por exemplo, um blockchain utilizado no e-government pode ter uma taxa de carregar a sua transação, uma taxa que é similar a uma taxa de um cartório, porém bastante mais reduzida. E você, por exemplo, interessado em participar desse processo sem pagar a taxa, minera para esse ambiente. Então, você tem o mesmo processo de mineração aberta, completamente válida, todas as pessoas podem fazer esse processo de mineração, e você contribui para esse processo. Então, algumas organizações do governo brasileiro estão olhando hoje para estruturas de blockchain para garantir a sua governança, para garantir a sua auditoria do passado das ações que foram tomadas nesse processo. E, do lado privado, nós somos players de alguns modelos de negócios de Smart City que envolvem, por exemplo, medição de energia elétrica, porque os hardwares economizam energia elétrica, então eu tenho que medir energia elétrica para, lá no futuro, eu me defender de ações na justiça dizendo que eu cobrei errado, digamos assim. Portanto, a cobrança é possível de ser mostrada por um blockchain. Essa é a nossa... isso é como isso está se encaixando hoje em modelos de negócio bem práticos nesse processo. E a diferença de abordagem é que a gente está levando isso muito seriamente para reduzir completamente os pontos de fragilidade do IoT no tratamento das transações. Isso significa que a gente está tratando, desde o início da informação até a transaction de blockchain, em hardware puro. Ou seja, não existe firmware, não existe software, não existe, isso é hardware digital puro, até o momento em que a transaction é colocada dentro do banco de dados, né? E isso é uma das formas de você garantir ainda mais a robustez do seu negócio. Muito obrigado. Rafael, antes até fazer uma pergunta, um pequeno paralelismo, se tem uma coisa que eu tenho tido assim muita gratitude, desde que me envolvi com a ABS, junto com a Comissão de IoT, agradeço ao Francisco, né, ao Carlos, a toda a diretoria, ao Comitê de IoT há um ano e meio, o envolvimento com o nível de profissionais, não só da ABS, né, mas também com os profissionais que estão aqui na frente, diante das suas áreas de atuação, né, seja da área governamental, seja da área de outras empresas. E é por isso que eu realmente acredito que o Brasil tem total capacidade de fazer muito e muito sucesso. Podem ter certeza. A única diferença é que todo mundo nós estamos assim com uma tapeira, a gente não se conhece, a gente não sabe a capacidade que nós temos. E aqui eu falo, é o caso do Rafael, um pouquinho antes,
do nosso evento, eu estava fazendo um levantamento, e realmente você tem um currículo invejável. E é em cima disso que eu farei essa pergunta final para contigo. Né? É uma pessoa que tem, pelo que eu entendi, economia, mestrado em economia, mestrado em ciência e computação, pegada em inovação, pegada até em filosofia, passou pela China, pela França, em uma série de outros lugares, ou seja, é realmente uma pessoa globalizada. Né? E, diante disso, Rafael, é desse tipo de funcionário público que eu digo que nós precisamos, né, esse tipo de capacidade, né, e por isso que eu vejo que realmente o Brasil tem capacidade. Diante dessa visão globalizada, dessa visão do mundo, eu gostaria que você, diante dessa perspectiva, passasse aqui esse recado para nós, como associados da ABS, diante dessa tua posição como diretor da Indústria 4.0 também dentro do MDIC. O que é que nós temos que nos atentar, não só como ouvintes, mas partir para o processo de ação, em relação ao que está acontecendo? Né? Não é só uma pergunta para, vamos dizer assim, um funcionário público, mas para alguém que tem essa percepção mais globalizada. O que é que a gente tem que se atentar para não perder esse trem, que, diga-se de passagem, não é um trem de Maria Fumaça, mas eu acho que é um trem, realmente, lá bem rápido, aqueles franceses que voam, né, pelos trilhos trens extremamente rápidos. Padilha, obrigado aí pelo elogio. Eu acho que, assim, a grande dificuldade que a gente começa a perceber, e aí eu falo também como empreendedor e também como funcionário do governo, eu acho que família de empreendedores, minha família fica assim, o que você está fazendo no governo? Sai, vem cá para tocar os negócios, etc. Porque o ponto é que a gente percebe assim, as mudanças, elas são cada vez mais velozes, né? É muito difícil você começar a se posicionar. Estava vendo, por exemplo, a questão da indústria têxtil, né, no Brasil. Fala assim, a indústria vai morrer, competição chinesa, etc. Aí tem uma empresa no Rio de Janeiro que inventou umas estampas, uma forma de produção das estampas, que fez com que esse conceito de fast fashion, né, que a C&A, entre outras lojas Renner, tem adotado, de tentar fazer ali um consumo rápido de moda, tentando integrar ao próprio processo produtivo com aquelas estampas. Então o consumidor vê, ele escolhe como é, e isso gera uma demanda direta para a fábrica, que então produz aquelas peças produtivas conforme a demanda puxada pelo consumidor. Então, assim, a gente está vendo, e o que é, às vezes, o bom da posição de governo, as conexões, o relacionamento, você enxergar também o que está acontecendo em outras indústrias, em outros países. Isso é uma visão, às vezes, privilegiada de você ter acesso a essa informação. Eu acho que, assim, um dos tópicos que eu tiraria como recomendação para mim mesmo, né? Eu acho que, assim, monitorar quais são os impactos do nicho de mercado que eu estou posicionado, ou seja, o que está acontecendo no mundo, ter uma visão global. Às vezes eu ouço alguns industriais falando, poxa, mas eu não consigo vender nem para o Mato Grosso, vou pensar em Califórnia, vou pensar em Europa, vou pensar em outros mercados emergentes. Então, assim, eu acho que, só que você não está, muitas vezes, quando você procura ter uma exportação, uma venda externa, etc., às vezes você está tentando forçar o seu negócio a ter uma competitividade internacional. Então, você também está preparado para receber, inclusive, uma competição de um estrangeiro, ou de uma empresa que venha se instalar no país. Eu acho que o primeiro é olhar bem o nicho, fazer com assim, o máximo possível de eficiência. O que eu percebo, por exemplo, às vezes indústria de alimentos. Indústria de alimentos, às vezes, é igual construção civil, né? Você vai construindo de um jeito, vai dando certo, às vezes não tem um monitoramento adequado, às vezes tem produtos de alto valor agregado que te permitem, às vezes, não fazer um controle adequado do processo produtivo, de investir em inovação e tecnologia, entender como é que a sua cadeia, o seu nicho está se movimentando, entender como que outros países estão apoiando aquilo, para inclusive dar sugestões para que associações, o uso do associativismo para também dar inputs, né, dar insumos para que desenhe políticas para aquele seu negócio, ou que mostre, por exemplo, características defensivas para o seu negócio. Eu acho que, assim, de uma forma geral, é olhar para fora, monitorar o que está acontecendo, entender bem o seu mercado, entender bem qual o tipo de mercado colateral, ou seja, aqueles outros negócios que podem vir a ser competidores, ou que você possa ampliar para o outro lado, como
por exemplo, até o Johnny colocou aqui, blockchain em cidade inteligente, a gente acompanha as discussões de PPP de iluminação pública, os modelos regulatórios para permitir que isso realmente aconteça no Brasil. Quando você olha o radar PPP, vê o número de PPPs de iluminação pública cresce muito, por um motivo óbvio, onde o privado tem uma garantia por causa da COSIP, né, da contribuição de iluminação pública, então ele tem como garantir um investimento de longo prazo. Então, o que eu poderia dizer é isso, nessa profusão de novas tecnologias, né, a questão de você ter uma competitividade que muitas vezes é minada na própria estrutura fiscal que o país tem. A gente discute isso muito internamente no país. Eu acho que o industrial brasileiro merecia uma medalha. Porque quando ele trabalha para poder produzir, e a gente vê os alongamentos de fluxo de caixa, as necessidades que eles têm de pagar os tributos, às vezes, a priori, antes até mesmo de receber no fluxo de caixa, a questão da estrutura de financiamento, a financiabilidade que ele tem hoje, né? É muito difícil, às vezes, ele ter acesso a um crédito. Por isso que é muito importante o papel que o BNDES faz, etc. Nós, assim, eu pessoalmente apoio extremamente o BNDES, a FINEP, outras agências de fomento, porque é extremamente fundamental para que tenha algum tipo de acesso a um crédito, para que tenha financiabilidade dos seus próprios projetos, né? Então, quando a gente vê o industrial fazendo isso, aí ele tem que trabalhar com substituição tributária, crédito tributário na cadeia, essa cadeia é longa. Então, assim, a gente dá uma medalha, né, para esse industrial, porque realmente é difícil você manter tudo isso, observar a tecnologia, observar a inovação, observar os novos movimentos da sua indústria, observar a competição e, ao mesmo tempo, conseguir inovar e ter produtos exatamente aderentes àquela demanda que o consumidor tem. Então, acho que o principal é observar o que está acontecendo, investir em inovação, entender os nichos de mercado e, obviamente, olhar para fora para acompanhar o que está acontecendo nos maiores mercados ou nos maiores centros de tecnologia do país. Beleza, muito obrigado. Eu vi o recado aí que eu acho que encerrou tudo, né? Temos que encerrar isso. Okay. Pessoal, agradeço aí a todos. Obrigada.